vídeo de hoje vamos fazer o resumo do filme A Freira, lançado em 2018. O filme começa contando que a história se passa no ano de 1952, na Abadia de Santa Carta, na Romênia. Duas freiras caminham até uma porta, que nela está escrito Deus termina aqui. Elas pretendem recuperar uma antiga relíquia cristã, só que uma delas é atacada. Então a irmã Vitória começa a correr segurando uma chave, até que ela vê que um demônio com aparência de freira está se aproximando. E logo depois a irmã Vitória tira sua própria vida, para evitar ser possuída pelo demônio. Seu corpo é encontrado por French, um aldeão que ia levar suprimentos para as freiras. O Vaticano fica sabendo do que houve com a irmã Vitória, e pede para que o padre Burke viaje até a Romênia com a irmã Irene, já que o acesso dele na abadia seria limitado, e ela era a mais indicada para ajudá-lo. E mesmo sem ainda ter feito seus votos, a irmã Irene aceita viajar. A primeira coisa que eles fazem quando chegam na Romênia é ir falar com French, que os leva até a abadia. Lá eles encontram o corpo da irmã Vitória sentado, apesar de French dizer que havia deixado ela deitada. O padre pega a chave que estava com a irmã Vitória. E logo depois, os três entram na abadia. Eles encontram a abadesa, que diz que as freiras iniciarão suas orações, e que logo depois começará um longo período de silêncio, que só termina no outro dia pela manhã. A abadesa oferece um alojamento que fica anexado ao convento, para que eles possam voltar no dia seguinte. O padre Burke diz que French pode ir para casa, mas que ele deve voltar em alguns dias para buscá-los. French vê uma freira andando pela floresta, e logo depois ele é atacado pelo demônio, mas por sorte ele consegue escapar. Enquanto isso, no alojamento, a irmã Irene conta para Burke que a Igreja Católica ajudou quando ela era criança. Acontece que Irene tinha várias visões, e no final de cada uma delas, tinha o mesmo pensamento que dizia Maria aponta a direção. Então o padre Burke diz que conheceu um menino que dizia ter visões. O nome dele era Daniel, só que o garoto na verdade estava possuído. Infelizmente não resistiu ao exorcismo, e Burke se sentia culpado pela morte do garoto desde então. Mais tarde, o rádio no alojamento liga sozinho. O padre Burke acorda e vê Daniel correndo em direção ao cemitério que tem ao lado de fora da abadia. Mas chegando lá, o padre Burke é enterrado vivo pela entidade. Em seguida, a irmã Irene também acorda, e ela vê a imagem do demônio no espelho. Irene sai correndo para procurar o padre Burke, só que ele está preso tocando o sino do caixão. E esses sinos estão presos em todos os túmulos, pois havia uma época em que as pessoas eram enterradas vivas por engano. Então, eles tocavam os sinos para serem resgatados. O problema é que quando a irmã Irene chega até o cemitério, vários sinos começam a tocar simultaneamente, e ela não consegue identificar qual seria o do padre Burke. Até que a irmã Irene consegue se concentrar, e escuta o padre Burke pedindo socorro. Quando finalmente ela consegue salvá-lo, o padre diz que há uma presença maligna naquele lugar. No dia seguinte, os dois retornam para a abadia, e Irene começa a procurar pelas outras freiras. E é aí que ela conhece a irmã Oana, que conta que as freiras não podem parar de rezar nem por um segundo, já que o convento tem uma adoração perpétua por séculos. E por conta disso, as irmãs vão trocando de turno para manter a vigília constante. A irmã Oana também conta que a abadia era um castelo, que foi construído na Idade Média pelo Duque de Santa Carta. E na época ele produzia diversos livros sobre bruxaria e rituais. Ele conseguiu abrir uma passagem para soltar um demônio, mas antes que o ritual fosse concluído, a igreja invadiu o lugar, matou o Duque de Santa Carta e conseguiu selar a passagem com uma relíquia sagrada que contém o sangue de Jesus Cristo. A igreja tomou posse do castelo, e desde então as freiras fazem uma oração perpétua para manter a entidade sob controle. Porém, durante a guerra, bombas haviam atingido a abadia, e isso fez com que a passagem fosse aberta novamente. Enquanto isso, vemos que o padre Burke encontrou os livros escritos pelo Duque de Santa Carta, e ele descobre que a entidade que estava sendo invocada se chama Valak. Oana diz que é a sua vez de começar a rezar, e deixa Irene sozinha. Então a irmã Irene encontra aquela porta que estava escrito Deus termina aqui. A porta abre, e ela dá de cara com Valak, que tenta puxar a garota lá para dentro. Irene consegue sair correndo e encontra a irmã Oana, que diz que o mal está cada vez mais forte, e chama Irene para participar de uma oração para afastar o demônio. Valak faz uma marca na irmã Irene, até que o padre Burke e French conseguem entrar na abadia. É nessa hora que Irene descobre que as freiras eram apenas visões, já que todas morreram há muito tempo. E, inclusive, Irene encontra o corpo da irmã Oana, que estava ali o tempo todo. Então, do nada, o cadáver ataca o padre, que consegue se defender colocando uma cruz com água benta na cabeça do demônio.
A irmã Irene diz que apesar de tudo, o demônio ainda não conseguiu se libertar completamente, e que para isso acontecer ele precisa possuir uma alma humana. E é aí que eles entendem que a morte da irmã Vitória não foi um suicídio, e sim um sacrifício, para impedir que Valak conseguisse ser libertado. Agora, eles precisam encontrar a relíquia que contém o sangue de Cristo para lacrar a passagem. Antes de iniciar a missão, Irene decide fazer seus votos e diz que está pronta para entregar sua vida para Deus. E o Padre Burke faz ali mesmo na abadia. Depois eles começam a procurar a relíquia. E é nessa hora que as visões de Irene começam a fazer sentido, já que eles encontram uma imagem de Maria apontando para uma porta. Irene usa a chave que estava com a irmã Vitória, e com isso eles encontram a relíquia necessária para fechar a passagem. Os três passam pela porta, Deus termina aqui, e a irmã Irene acaba sendo atraída para um pentagrama, e é possuída por Valak. O demônio ataca French, mas ele consegue se defender pegando um pouco do sangue da relíquia e passando no rosto de Irene, e isso faz com que o demônio seja expulso do corpo dela. Valak ataca French novamente, e faz com que o espírito de Daniel ataque o Padre Burke. O demônio solta French no chão, e logo depois começa a afogar a irmã Irene em uma câmara que estava inundada. Valak acredita que conseguiu matar a freira, mas Irene pega a relíquia e cospe o sangue de Cristo no rosto do demônio, que começa a ser sugado de volta para o inferno. French consegue salvar Irene, e nessa hora ele revela seu verdadeiro nome a ela. Qual o seu nome verdadeiro? Maurice. Obrigada por salvar a minha vida, Maurice. No dia seguinte, antes de irem embora, eles enterram todas as freiras que morreram na abadia, e Maurice diz que vai embora morar com seu pai. Vemos que Valak deixou uma marca em Maurice em formato de cruz invertida. Nessa hora temos um flashback de quando French foi atacado na abadia, e vemos que Valak fez ele engolir uma serpente. Aqui podemos deduzir que o demônio de fato foi aprisionado, mas ainda assim, ele conseguia controlar o rapaz através da cobra. Temos um salto temporal de 20 anos, e vemos uma cena de invocação do mal, quando Caroline foi assistir a um seminário de Ed e Lorraine Warren. Eles estão contando um caso real de possessão demoníaca, e aqui eles estavam tentando fazer um exorcismo em Maurice. Na filmagem, Maurice pega Lorraine, dando a ela visões de Ed morrendo, que anos depois iniciaria a investigação dos Warren sobre a assombração da família Hodgson, em Invocação do Mal 2. E assim termina o filme A Freira. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu gostei. Até o próximo vídeo!